Olá, seja muito bem-vindo ao mundo maravilhoso das plantas medicinais. Estamos hoje de volta aqui no quadro respondendo a uma pergunta do nosso telespectador sobre uma planta que nasceu espontaneamente na sua casa. Essa planta tem uma semelhança muito grande com a lavanda dentata. A lavanda dentata é uma plantinha que tem na sua composição química, especialmente nas flores, a extração de um óleo com propriedades calmantes, ansiolíticas e que pode ser usada para fins de relaxamento, com uma atividade antimicrobiana também, mas sempre para uso externo. Eventualmente ela pode ser feita também para uma ação antisséptica na forma de um chazinho, no qual a gente pode utilizar para lavar as feridas que não são com solução de continuidade, que não são feridas abertas. Então esse chás ele pode ser aplicado, por exemplo, em quadros de eczema e espinhas, como um mecanismo anti-inflamatório e antimicrobiano dessas lesões de pele. Muito interessante porque para o preparo dessa infusão, então se usa uma determinada quantidade das plantas, 1 grama, 2 gramas da planta seca, e com isso se prepara essa infusão para aplicação local tópica. Nosso telespectador também enviou uma planta que nasceu espontaneamente na sua casa, ele tem curiosidade de saber, e nós buscamos então no nosso banco de informações para desvendar aqui o mistério dessa plantinha. Ela tem duas possibilidades, a gente precisa sempre, para fazer uma identificação correta da planta, o mais informações possíveis, flores, folhas, raízes e tipo de frutos, se houver frutos, porque daí assim a gente consegue de fato identificar. Hoje a gente tem pressuposições pelas imagens que nos são mandadas, né? Nos são enviadas aqui pelo programa. Então essa planta tem duas possibilidades bem interessantes que se assemelham bastante. Uma delas é a Artemisia alba. A Artemisia alba é uma planta digestiva, é uma planta que é empregada para fins carminativos, para melhorar a formação de gases, e tem uma atividade antioxidante, anti-inflamatória também bem interessante. Outra possibilidade é ela ser o Petroselinum crispum. Petroselinum crispum é a salsinha. A salsinha pode ser uma salsinha também. A salsinha tem propriedades muito interessantes, antimicrobianas, diuréticas, e pode ser utilizada também, claro, como fins de tempero na culinária, para fazer o seu tempero na cozinha. Entretanto, como mencionamos, é importante que a gente tenha uma identificação correta das plantas antes mesmo de fazer o emprego terapêutico dessas plantas, né? Então, quanto mais informações nós tivermos visuais e das partes específicas da planta, tanto mais fácil vai ser a identificação aqui no nosso programa Que Planta é Essa? Outro telespectador nos mandou uma foto de guaco. Realmente, o guaco tem uma boa identificação, as folhas estão muito claras e a gente seguramente identificou como guaco. O guaco é uma planta que tem na sua composição química atividades antimicrobianas e anti-inflamatórias, especialmente para o trato respiratório. A gente consegue fazer então um guaco com as folhas do guaco, uma infusão, e a partir dessa infusão fazer um xarope para fins de uso adequado no tratamento de afecções do trato respiratório, tosses, especialmente produtivas, aquelas tosses com catarro, né, que fica muito preso. O uso do guaco faz um efeito muito legal. Além de matar as bactérias, ainda tem um efeito expectorante para facilitar a eliminação desses catarros bronquiais que ficam retidos. Guaco, então, é uma plantinha muito recomendada, inclusive pelo próprio Ministério da Saúde. Deixamos aqui uma formulinha de apoio para vocês, que foi divulgada pelo próprio Ministério da Saúde para a preparação de uma tintura de guaco. Então, deixamos aqui a receitinha que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza para vocês no Formulário Fitoterápico Nacional.
Outro telespectador nos mandou uma fotinho aqui perguntando se essa é realmente a melissa, né? A melissa a gente tem uma pequena confusão de nomes populares, por isso a gente sempre trabalha com os nomes científicos quando vai usar a planta para uma finalidade terapêutica específica, né? E essa nomenclatura popular de melissa, ela pode ser empregada e é usada hoje, né, pela população para denominação de várias plantas. Uma delas é o Cymbopogon citratum, outra delas é a Melissa officinalis e a Lípia alba. Essa que o nosso telespectador está enviando parece se assemelhar-se muito com a Lípia alba. Entretanto, para confirmação dessa informação, nós teríamos que comparar as flores para ver se realmente elas se conectam e identificam, então, com a utilização da flor como elemento-chave para a identificação da planta. Se for a Lípia alba, ela tem um efeito calmante, um efeito sedativo suave, pode ser empregada para a redução dos quadros de tosse, de agitação noturna, como um indutor do sono, e também é uma planta que tem um efeito carminativo sobre o sistema digestivo bem interessante. A gente pode prepará-la também por infusão, com 2, em torno de 2 gramas da planta seca, para 250 ml de água e fazer o uso dessa infusão ao longo do dia, ou mesmo quando for fazer iniciar a sua jornada do sono, né? Recebemos mais uma planta muito especial aqui, que é o confreio. Essa, de fato, a gente também conseguiu identificar com bastante clareza, é uma planta muito expressiva, tem um crescimento muito pujante, né, na nossa região, e ela é utilizada apenas para uso externos, tá? Ela é uma planta que tem uma capacidade de regeneração tecidual muito interessante, de cicatrização de feridas, como anti-inflamatório e auxiliar no processo de cicatrização, mas somente para uso externo. O Ministério da Saúde não autoriza o consumo dessa planta para uso oral. Tem alguns alcaloides que podem ser mais tóxicos assim, mas para uso externo é sensacional. Tem a possibilidade de melhorar assim, especialmente na forma de cataplasmas, né? Ou mesmo de emplastros que podem ser colocados sobre lesões externas, inflamadas ou por cicatrizar, e aí o Symphytum officinale, como é o nome científico dessa planta, confrei, pode auxiliar muito nesse contexto da cicatrização e da regeneração do tecido que está cicatrizando. Temos uma perguntinha também muito interessante sobre a associação de plantas, né? O nosso telespectador perguntou se é interessante associar o alecrim com o orégano. O orégano apresenta uma atividade digestiva em função do seu óleo essencial, que é carminativo, que diminui assim a flatulência, a produção de gases, assim como o funcho, assim como a erva doce, tem esse efeito carminativo, né, de diminuir a distensão abdominal, a formação de gases e aquela dor e desconforto que normalmente os pacientes que têm um perfil de diminuição na produção de enzimas digestivas apresentam com o consumo de proteínas e carboidratos de baixa digestão. Então, nesse contexto, a associação do orégano é bem interessante. Associando-se ao alecrim, o alecrim que tem propriedades anti-inflamatórias e hepatoprotetoras e também é colagogo e colerético, que auxilia no processo da digestão, né, pela secreção de sais biliares, especialmente para a digestão de gorduras, faz um efeito bem interessante nessa associação. Então, o nosso telespectador está com uma boa escolha terapêutica, especialmente para os processos digestivos e intestinais, né? Então, essa associação, sim, pode ser usada e tem a sua eficiência. Sempre é bom lembrar que se o paciente tem recorrência desses efeitos, é importante que se faça uma investigação clínica para ver se não tem algum problema adicional, né, que está gerando esses sintomas associados à má digestão e à formação de gases nos intestinos. Nossa telespectadora pergunta sobre o uso do Ora Pronobis para o tratamento de doenças do estômago. Sim, a Ora Pronobis tem um conteúdo muito rico de proteínas e tem também associado a essas proteínas
Por isso ela é usada até mesmo como um repositor proteico em dietas de pacientes que estão convalescendo ou que estão se recuperando de doenças degenerativas. O Ora Pronobis tem esse efeito antioxidante, anti-inflamatório e por isso também pode ser utilizada para esses problemas associados ao transtorno do estômago, né? As doenças do estômago, especialmente se há um quadro de inflamação e de ulceração gástrica. Se também o paciente tem um quadro degenerativo, pode ser apropriado essas propriedades associadas à nutrição das proteínas vegetais contidas no Ora Pronobis e aí com isso recuperar o seu padrão funcional de nutrição. E era isso por hoje, então nós deixamos apenas o recadinho de que quanto mais informações visuais tivermos das plantas, tanto mais facilidade nós teremos de identificá-la, para que a gente possa responder a você que planta é essa e indicá-la então para fins terapêuticos aqui no nosso programa. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e que a natureza os abençoe.